O governo brasileiro, assustado com a ação que sequestrou Nicolás Maduro, convocou os comandantes das Forças Armadas para uma reunião logo depois do ataque de Trump à Venezuela. E ali eles disseram algo revelador ao presidente Lula: que se o ataque feito em Caracas fosse no Brasil, nada poderia ter sido feito frente ao poder bélico dos Estados Unidos. Essa frase não saiu da minha cabeça desde então, porque ela diz muito mais sobre as Forças Armadas do que talvez os próprios militares gostariam. Mas o que me chamou mais atenção é que quase todo o debate que surgiu depois do ataque à Venezuela, tanto por parte dos militares quanto por parte de setores de esquerda, girou em torno de dinheiro. Os militares e o ministro da Defesa, José Múcio, pediram mais gastos militares, mais investimentos, mais armamentos, como se o problema da defesa brasileira fosse simplesmente orçamentário. Mas a questão é mais profunda do que isso. O problema é que nossas Forças Armadas aprenderam a tratar a soberania do país como um risco. Os comandantes militares brasileiros apresentaram ao governo uma reivindicação impressionante: cerca de 800 bilhões de reais em investimentos até 2040. O argumento deles era simples: o Brasil estaria vulnerável a ataques como o de Trump à Venezuela porque investe pouco em defesa. Mas quando a gente olha os projetos apresentados pelas Forças Armadas, aparece uma contradição curiosa. Um dos documentos, apresentado pelo Exército, por exemplo, falava em modernização de blindados, artilharia, defesa de fronteiras, Amazônia, infantaria paraquedista, etc. Mas praticamente nada mudava na concepção estratégica do Exército. Qual que é o problema? É que os próprios militares tinham acabado de admitir que o Brasil seria incapaz de resistir a uma operação militar norte-americana. Disso surge uma pergunta inevitável: se o diagnóstico é tão grave, por que a estratégia continua basicamente a mesma? Quando se fala em defesa no Brasil, quase sempre a discussão termina nesse mesmo lugar, que a nossa fragilidade é principalmente uma questão de orçamento, que o que falta é gastar mais, comprar mais armas, modernizar os equipamentos. Mas essa visão ignora uma questão muito mais fundamental: de quem que o Brasil compra essas suas armas? Se nós vamos gastar mais, gastaremos em quê? Porque a dependência militar não é apenas dependência tecnológica, ela é também dependência política. Os dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo mostram um quadro revelador. Entre 1950 e 2024, os principais fornecedores de armas ao Brasil foram Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, ou seja, praticamente todo o núcleo militar do Ocidente Atlântico. Entre 1940 e 1979, cerca de 75% das importações militares brasileiras vinham apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido, e a maioria delas dos Estados Unidos. E essa dependência militar continuou durante a ditadura. Aliás, isso aqui é muito importante, porque existe uma tendência muito comum no discurso militar de tratar a dependência militar como resultado de governos civis fracos ou despreparados, que não levam a sério a questão da defesa. Só que o histórico das importações militares brasileiras conta uma história bem diferente. Durante o regime militar de 64 a 85, os principais fornecedores de armas ao Brasil continuaram sendo justamente os países centrais do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Ou seja, a dependência não foi um desvio, ela foi parte da própria concepção estratégica das Forças Armadas brasileiras. E isso produz uma consequência bastante óbvia, embora pouco discutida. É impossível preparar seriamente uma defesa contra forças das quais você depende para se armar. Porque quem vende armas também estabelece limites tecnológicos, operacionais e assim limites políticos. Porque se a gente reconhece que a guerra é a continuação da política por outros meios, a gente precisa reconhecer também que a possibilidade da guerra sempre assombra a política como uma espécie de tutor invisível, limitando até onde um país pode ir sem correr o risco do confronto. Assim, é óbvio que nenhuma potência vai fornecer a outro país meios reais para enfrentá-lo em condições de igualdade.
Na história das importações militares brasileiras, houve sim algum nível de diversificação a partir dos anos 80. O Brasil passou a comprar mais armamentos da França, Alemanha e outros fornecedores europeus. Só que isso não muda o núcleo do problema, porque mesmo com essa diversificação, a dependência brasileira permaneceu restrita ao espaço da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mesmo no período de maior autonomia, entre 2000 e 2019, mais de 95% das importações militares do Brasil continuavam vindo de países membros ou parceiros da OTAN. Ou seja, o Brasil passou décadas e continua organizando a sua defesa sob o guarda-chuva estratégico da mesma aliança militar, liderada pela principal potência do planeta. A relação direta entre dependência militar e dependência política não é exatamente uma proposição nova. Maquiavel já escrevia séculos atrás sobre como aquele que depende das armas de outro inevitavelmente se torna vulnerável a esse. Mas com o desenvolvimento tecnológico, essa dependência ficou ainda mais profunda, porque as armas modernas não são apenas armas, são sistemas complexos. Dependem de software, componentes, manutenção, atualização, especialistas. São cadeias industriais inteiras. E um único componente ausente pode inutilizar um sistema inteiro. Num cenário de conflito, o nosso fornecedor pode simplesmente interromper o acesso aos armamentos. Gastar mais com armas americanas para aumentar a soberania brasileira é como tentar conquistar autonomia energética comprando mais petróleo de um fornecedor estrangeiro. O problema central da defesa brasileira não é tecnológico ou orçamentário, é político. Historicamente, as Forças Armadas brasileiras nunca foram organizadas para enfrentar as grandes potências centrais. E isso ajuda a entender uma contradição muito profunda do pensamento militar brasileiro, que se revela especialmente a partir da Guerra Fria. O general Golbery Couto e Silva, um dos mais influentes pensadores militares brasileiros, ministro de 2 governos e organizador do Serviço Nacional de Informações durante a ditadura, falava no Ocidente como ideal, o Ocidente como propósito, o Ocidente como programa. Ou seja, propunha a ideia de que o Brasil deveria funcionar como parte da defesa do Ocidente cristão e capitalista, liderado pelos Estados Unidos, contra as ameaças, à época, da União Soviética. E aqui aparece um problema que o cientista político e jornalista Oliveiros Ferreira percebeu com muita clareza, que aparece no pensamento do Golbery, mas se mantém nas Forças Armadas até hoje. Existe uma incompatibilidade profunda entre um projeto real de soberania nacional e uma integração subordinada à estratégia norte-americana. O Oliveiros dizia que o Golbery sacrificava o destino brasileiro à defesa da retaguarda dos Estados Unidos, revelando que o nacionalismo militar brasileiro sempre carregou uma contradição interna. Por um lado, ele fala em soberania, patriotismo, grandeza nacional, mas evita levar essas ideias às últimas consequências. Não porque não seja sincero no seu nacionalismo como ideal, mas porque se orienta, acima de tudo, pelo medo. Porque uma soberania efetiva, inevitavelmente, criaria atritos com as grandes potências que limitam a soberania brasileira, especialmente os Estados Unidos. Assim, por medo, o nacionalismo militar brasileiro acaba exatamente onde começa a possibilidade de atrito com os Estados Unidos. E aqui que está o núcleo do problema. As Forças Armadas brasileiras excluíram, desde o princípio, o principal centro do poder global como uma hipótese real de conflito. Se os Estados Unidos são excluídos como hipótese de conflito, a defesa acaba se voltando para os vizinhos, para as fronteiras e frequentemente para dentro do próprio país. E isso ajuda a explicar, ao menos em parte, por que a história das Forças Armadas brasileiras foi tão frequentemente marcada pela vigilância sobre o próprio povo, e não pela preparação para enfrentar forças externas de dominação. Mas nós temos de reconhecer que essa lógica do medo não é de todo irracional. Os Estados Unidos, de fato, são uma máquina de guerra sem paralelo histórico. O privilégio exorbitante do dólar permite aos americanos destinar algo próximo de $1 trilhão anuais para gastos militares. Historicamente, esse orçamento militar dos Estados Unidos supera a soma dos gastos militares dos 12 países seguintes no ranking mundial,
sendo que desses, 10 são aliados de Washington. Nenhuma estratégia brasileira baseada simplesmente em gastar mais conseguiria competir com esse poder. E talvez seja exatamente por isso que o pensamento militar brasileiro tenha se habituado à lógica da acomodação. Porque diante de uma máquina de guerra dessa magnitude, a soberania passa a parecer arriscada demais. O Brasil acaba então encurralado entre duas alternativas: ou integrar-se subordinadamente à lógica estratégica dos Estados Unidos, aceitando os limites impostos por Washington, ou construir uma concepção de defesa que não dependa de competir diretamente em capacidade de gasto, mas sim que dependa das vantagens estratégicas singulares oferecidas pelo próprio Brasil. Por isso, há mais um ponto profundamente contraditório no nacionalismo militar brasileiro. Já que ele quase nunca se traduz em disposição concreta de enfrentar os mecanismos reais da dependência, ele desenvolveu uma lógica muito peculiar: a lógica de restringir a soberania em nome da segurança. Se confrontar as grandes potências parece arriscado demais, então a própria soberania passa a ser vista como um perigo pelos militares. Perigo de isolamento, de sanções ou perigo de conflito. Perigos que advêm de romper os limites considerados aceitáveis dentro da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Ou seja, a lógica se inverte completamente. Em vez das Forças Armadas existirem para garantir a soberania nacional, a soberania nacional passa a ser limitada em nome da preservação da segurança do Brasil e das Forças Armadas. É isso que a gente viu com o golpe militar de 64, por exemplo. E é o que a gente vê quando os militares hoje reclamam quando o governo se nega a comprar armamentos de países como Israel ou Ucrânia. As Forças Armadas não se organizam prioritariamente para garantir a máxima autonomia possível do país. Elas se organizam para administrar, de maneira segura, a dependência. Não são Forças Armadas que operam na lógica guerreira, são Forças Armadas que operam na lógica securitária. E talvez seja exatamente por essas contradições que o debate sobre defesa no Brasil quase sempre termina em pedidos de mais dinheiro. Porque discutir seriamente soberania exigiria discutir algo mais profundo: dependência, projeto nacional, autonomia estratégica, alinhamento internacional. E, acima de tudo, o próprio papel político das Forças Armadas e a sua concepção estratégica. Porque um país não se torna soberano apenas porque possui armas. Principalmente quando essas armas, a sua doutrina e sua própria concepção de defesa continuam subordinados à ordem que limita a sua autonomia. O problema da defesa brasileira não é simplesmente falta de dinheiro. É que nossas Forças Armadas foram historicamente organizadas dentro de uma lógica de dependência. E enquanto a soberania for vista como um risco pelas próprias Forças Armadas, o Brasil poderá estar talvez até melhor armado, mas seguirá indefeso. Bom, esse vídeo foi feito com base em alguns livros, que tratam desse tema, da defesa nacional, das Forças Armadas brasileiras. O primeiro livro é o Aproximações Sucessivas, um livro meu, que eu publiquei em 2023, que está disponível lá no site da Baioneta, o link vai estar aqui na descrição. O segundo livro é o Forças Armadas para Quê, do Oliveiros Ferreira. E o terceiro livro é o A Política Armada, do Hector Luiz Sampierre. Esses 3 livros eu vou estar comentando eles num vídeo à parte aqui, então se você se interessou por eles, etc., vai ter esse vídeo, a gente vai estar publicando ele provavelmente amanhã, comentando esses 3 livros, Esse vídeo também foi feito com base em um artigo que eu publiquei na revista Ópera recentemente, chama Defesa Nacional, a falsa solução dos gastos militares. Os dados que estão aqui nesse vídeo estão naquele texto. Então, se você se interessou, gostou desse vídeo, claro, deixa aí seu like, compartilha, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando também desse formato aqui de vídeos no YouTube. Mas, acima de tudo, por favor, entre no site da revista Ópera, leia esse texto na íntegra, e leia outros textos lá, que é a principal função a qual eu me dedico,